A professora nunca deu muita chance para o João até o dia em que decidiu envergonhá-lo na frente de toda a turma. Mas quando ele começou a tocar o piano, a expressão dela dizia tudo. Ela não esperava aquilo. João Carvalho se sentava perto da janela, batucando o lápis contra o caderno com um ritmo tranquilo. Não era por nervosismo, era apenas um hábito que sua mãe sempre recomendava para ajudá-lo a pensar. Na Escola Estadual Getúlio Vargas, em São Paulo, o ambiente era o mesmo de sempre, com o burburinho típico antes da aula. Mas João se concentrava apenas na folha de exercícios à sua frente. Ele gostava de terminar as tarefas logo de início. A professora Camila Ferreira ficava na frente do quadro, folheando seus apontamentos. Ela lecionava para o 6º ano há quase 15 anos e, nesse tempo, conquistou a reputação de ser rigorosa, mas justa, pelo menos com os alunos de que gostava. João, porém, nunca foi um dos preferidos. Ela não elevava a voz, nem o insultava diretamente, mas raramente o chamava quando ele levantava a mão. Se ele acertasse uma resposta, passava para o próximo assunto rapidamente. Se errasse, o que acontecia de forma incomum. Ela demorava um pouquinho, como se quisesse saborear aquele momento. João percebeu isso, e alguns colegas também. "E aí, parece que a professora nem te vê", sussurrou Marcos, o garoto que sentava ao seu lado certa tarde. "Você deve ter um tipo de invisibilidade com ela." João apenas deu de ombros e respondeu: "Acho que sim, mas naquele dia algo estava diferente." A professora Camila olhava para ele de um jeito estranho, não com raiva, mas com uma expectativa quase inusitada. A aula começou com uma conversa normal sobre história, abordando a Guerra Civil. João anotava tudo, atento, esperando que o padrão de sempre se repetisse. Então, algo inesperado aconteceu. "João", disse a professora com voz firme, "por que você não responde essa pergunta?" Todas as atenções se voltaram para ele. João piscou, surpreso. Ela nunca o tinha chamado antes. Sentou-se mais ereto e olhou para o quadro. "A campanha da Reconquista foi organizada para quebrar os recursos e a moral do inimigo", disse ele com segurança. Nada mal, murmurou a professora. Foi uma resposta impecável, digna de um livro de história. Alguns alunos trocaram olhares, e Marcos lançou um olhar que dizia: "O que foi aquilo?" A aula prosseguiu, mas algo havia mudado. A professora Camila não o ignorava mais. Ela o observava atentamente. Pouco antes da aula acabar, ela disse: "João, fique aqui um instante", enquanto os alunos começavam a arrumar suas coisas. Alguns olharam com curiosidade, mas ninguém falou nada. João, devagar, guardou seu caderno e se aproximou da mesa da professora. "Ouvi você falando outro dia sobre seu avô", disse ela, entrelaçando os dedos. João franziu o senho e perguntou: "Sobre o quê? Você disse que ele era músico." Havia um peso na voz dela, e João assentiu. "Sim, ele foi um pianista de jazz." Um leve sorriso, quase irônico, surgiu no rosto da professora Camila. "Interessante", comentou, recostando-se e batucando os dedos na mesa. "Você deve ter aprendido muito com ele." João hesitou. Sem saber exatamente para onde aquela conversa estava indo, algo não parecia certo. "Fico feliz em saber disso", acrescentou ela. Quando a aula terminou, João pegou sua mochila e caminhou em direção à porta. Mas então a professora o parou. "Amanhã quero ver do que você é capaz." Ele se virou, ainda confuso. "No piano que está lá no canto", explicou a professora, apontando para o velho piano de parede, coberto de poeira, no fundo da sala. "Você vai tocar algo para a turma." João a encarou, enquanto alguns alunos permaneciam na porta trocando olhares. "Por quê?" ela perguntou, inclinando a cabeça como se estivesse se divertindo. "Por que não? Seu avô tocava, e tenho certeza de que você herdou um pouco desse talento." João entendeu de imediato. Não era um convite sincero, mas uma armadilha. Mesmo assim, ele não estava disposto a recuar. Naquela noite, João mal conseguiu dormir. Ficou deitado olhando para o teto, relembrando a conversa com a professora Camila repetidas vezes em sua mente.
Não era um pedido amigável, mas um desafio para que ele errasse e se envergonhasse, reforçando a imagem negativa que ela tinha dele. Mas ela não conhecia toda a verdade. Na manhã seguinte, João entrou na sala sentindo o peso de um silêncio tácito, enquanto rumores já se espalhavam entre os colegas assim que ele se acomodava. "Você vai tocar hoje?" perguntou Felipe, um dos alunos mais tagarelas, sorrindo do outro lado da sala. João não respondeu. "Eu não sabia que você sabia tocar piano", murmurou Marcos ao seu lado. João manteve os olhos fixos em seu caderno. Havia muito que os outros não sabiam. A professora Camila entrou, colocando seus livros com um ar de satisfação, sem dar muita atenção aos alunos que se acomodavam, e seu olhar voltou diversas vezes para João antes de iniciar a aula. A primeira parte da aula se arrastou, mas João mal conseguia prestar atenção, pois sua mente voltava sempre para aquele momento decisivo. Então, a professora o chamou novamente. "Muito bem, mostre o que você sabe fazer", disse ela, fechando seu livro e olhando para o relógio. "Temos um tempinho antes do próximo assunto." Ela se virou em direção ao velho piano no canto. "João, mostre seu talento." O clima na sala mudou imediatamente. Os alunos se mexeram em seus lugares, alguns cochichavam, outros observavam atentamente. João ficou parado por um momento, sentindo todos os olhares sobre si. Seu coração batia forte, mas de maneira constante. Então ele se levantou e, enquanto caminhava em direção ao piano, risadinhas discretas ecoaram pela sala. Alguém murmurou algo que João mal conseguiu entender, mas ele não se importou. Já sabia o que se esperava dele. A professora Camila juntou as mãos e disse: "Toque o que quiser." João olhou para o piano. As teclas, antigas e um pouco amareladas, apresentavam sinais de desgaste nas bordas. Ele passou os dedos suavemente por elas, apenas uma vez. O instrumento estava um pouco desafinado, não de forma exagerada, mas o suficiente para ser notado. Com um profundo suspiro, ele se sentou e apoiou as mãos sobre as teclas, sabendo exatamente o que tocaria. Foi quando ele ouviu uma risada contida atrás dele, uma gargalhada baixa, mas nítida. Não se tratava mais apenas de provar que a professora estava errada. Agora era a chance de mostrar a todos que ele era muito mais capaz do que imaginavam. E ele estava determinado a fazer isso de um jeito que ninguém jamais esqueceria. A sala ficou estranhamente silenciosa, e até a professora Camila, que normalmente exalava confiança, parecia agora intrigada. Os alunos se inclinaram para a frente. Alguns esperavam um desastre, enquanto outros apenas queriam assistir ao espetáculo. João colocou os dedos sobre as teclas, que lhe eram familiares, mesmo que aquele piano não fosse como o de sua casa. Em casa, o piano do avô sempre soou com um calor e um carinho que preenchiam o ambiente com notas profundas e ricas, sem esforço. Esse, porém, tinha teclas rígidas e uma caixa de ressonância deformada pelos anos de descuido. Com um respiro profundo e um momento de calma, ele começou a tocar os primeiros acordes, uma suave progressão de blues, como aquelas que seu avô tocava nas tardes quentes do interior paulista. Os dedos de João se moviam com segurança. A mão esquerda marcava o compasso, enquanto a direita deslizava dançante sobre a melodia. A sala ficou em silêncio. Os murmúrios cessaram, e até aqueles que haviam rido antes agora estavam parados, impressionados. A professora Camila cruzou os braços e franziu levemente o senho. Ela esperava um início hesitante, talvez inseguro. Mas, em vez disso, ouvia algo que não havia se preparado para ouvir. João não tocava mais para os outros, tocava para si mesmo, para seu avô. Deixou-se envolver pela música, sentindo em cada nota uma história que só ele compreendia, enquanto os dedos deslizavam com naturalidade pelas teclas. Com um equilíbrio perfeito entre precisão e emoção crua, não se tratava apenas de técnica, era como se conversasse com o piano. Então, ele ousou arriscar, mudando para uma peça mais complexa, deixando suas mãos executarem escalas intricadas de cima para baixo, uma sequência que seu avô lhe ensinara e que ele havia lutado para dominar durante meses.
Um baixo profundo e vibrante acompanhava uma melodia que se elevava, enquanto as notas se encontravam e se resolviam em perfeita harmonia. Quanto mais ele tocava, mais pesada se tornava a quietude na sala. Aquela calma se espalhou por cada canto da sala, envolvendo todos como os próprios acordes que preenchiam o ar. Ninguém ria. Felipe, sentado na frente, inclinou-se com os olhos arregalados. Marcos, que havia brincado momentos antes, agora permanecia em silêncio, com os braços cruzados. Alguns colegas trocaram olhares. Os rostos misturavam surpresa e algo que se assemelhava à admiração. Então chegou o clímax. Os dedos de João pressionaram as teclas com firmeza, produzindo acordes que ecoaram pelas paredes. A música cresceu, preenchendo cada espaço da sala e invadindo todos os recantos onde antes habitavam as dúvidas. Ele tocou com tanta intensidade que seu último trecho carregava consigo tudo o que havia ficado por dizer. E de repente, silêncio. A última nota ficou suspensa por um instante antes de se dissipar. João levantou as mãos devagar e as apoiou sobre o colo. Por um breve momento ninguém se mexeu, ninguém falou, até que um único aplauso surgiu do fundo da sala, seguido por outro, e em poucos segundos toda a turma começou a aplaudir. Marcos deixou escapar um apito surpreso. "Caramba, eu não sabia que você podia fazer isso." Enquanto Felipe apenas acenava com a cabeça. João respirou fundo, com o coração batendo não de nervos, mas com a pura energia do que acabara de acontecer. Ele havia feito mais do que tocar. Ele havia mudado algo. Os aplausos aumentaram, e os alunos trocavam olhares como se tivessem testemunhado algo que prefeririam esquecer, mas que jamais deixariam de lembrar. Entretanto, o silêncio mais marcante veio da professora Camila. Com o rosto impenetrável, ela permaneceu ao lado de sua mesa, com os braços cruzados e os lábios firmemente comprimidos. O aplauso continuou ao redor dela, mas ela não se moveu nem proferiu uma palavra. João ficou sentado, as mãos sobre o colo, respirando devagar. Ele não sorriu nem buscou aprovação, simplesmente deixou o momento se prolongar, permitindo que todos absorvessem o que havia acontecido. Finalmente, a professora Camila quebrou o silêncio. "Bem", disse ela com voz seca, "isso foi realmente inesperado." Enquanto os aplausos diminuíam, os olhares oscilavam entre ela e João, e alguns colegas ainda cochichavam, mas o clima na sala havia mudado. Não era mais apenas um show. "Onde você aprendeu a tocar assim?" ela perguntou, inclinando levemente a cabeça. João manteve o olhar firme e respondeu: "Com meu avô." Por um breve instante, algo passou pelo rosto da professora, mas desapareceu tão rápido que foi difícil identificar. Ela se recompôs e disse: "Entendi." Após uma breve pausa, a professora tamborilou com os dedos sobre a mesa. O único som no ambiente que agora estava quase fantasmagórico em seu silêncio. Em seguida, dirigiu-se ao restante da turma como se quisesse deixar o ocorrido para trás. "Muito bem, vamos voltar à aula", disse, mas ninguém se mexeu. João olhou ao redor. Marcos continuava a observá-lo com surpresa, enquanto uma garota no fundo, Ana Ribeiro, parecia quase irritada, como se o momento lhes tivesse sido arrancado cedo demais. Em voz baixa, Leonardo comentou: "Isso é tudo?" A professora Camila o olhou de forma ríspida. "Como?" Leonardo deu de ombros. "Quero dizer, você fez um grande alvoroço com isso, e agora age como se nada tivesse acontecido." Alguns alunos assentiram. A expressão da professora se endureceu. "Esta é uma sala de aula, não um show de talentos." João inspirou fundo para se acalmar. "Então você achou que eu não sabia tocar, né?" disse ela, com tom desafiador, os olhos fixos nele. Ele respondeu calmamente: "Exatamente por isso você me chamou aqui." Murmúrios se espalharam enquanto a professora Camila exalava lentamente: "Eu só queria te dar a chance de mostrar seu talento para a classe." João balançou a cabeça. "Não foi bem assim. Mesmo que você achasse que eu iria falhar, você mesmo me pediu para tocar."
Novos sussurros surgiram enquanto a professora apertava os dedos na borda da mesa. Já chega, João, ordenou ela, mas ele ainda não tinha terminado. Você não teria chamado o Lucas se não tivesse percebido que toda a classe prendeu. A respiração, continuou olhando para os colegas, para Ana ou para Leonardo. A professora Camila franziu o senho e retrucou. Você está fora de linha. Eu não estou. Seus olhos se escureceram e sua postura ficou rígida. Sente-se novamente, mandou pela primeira vez naquele dia. João hesitou por um instante, olhando ao redor para os colegas que antes o ignoravam, os que o subestimavam e os que riam sempre que ouviam seu nome. Pouco a pouco, ele se sentou novamente, e a tensão na sala ficou ainda mais palpável. A professora Camila, que normalmente demonstrava total controle, parecia agora um pouco abalada. Desta vez, ela não comandava mais o ambiente. João retornou ao seu lugar devagar, sentindo cada passo como uma afirmação. Seu coração não batia mais com ansiedade. Havia uma estranha calma tomando conta dele. Ele se acomodou, consciente de cada olhar ao seu redor. Marcos acenou para ele em silêncio, enquanto Ana continuava observando a professora. Com os braços cruzados, como se esperasse que algo mais acontecesse, a professora voltou sua atenção para seus cadernos, concentrada em seus apontamentos, como se nada tivesse acontecido. Vamos continuar, disse, mas a sala não voltou imediatamente à normalidade. A energia havia mudado e os murmúrios persistiam. Leonardo recostou-se na cadeira com os braços cruzados e comentou: É estranho que ninguém queira falar sobre isso. A professora levantou os olhos abruptamente. Como? Leonardo deu de ombros. Você fez um enorme escândalo e agora age como se nada tivesse acontecido. Alguns alunos concordaram com a cabeça, enquanto a professora apertava o livro com mais força. Isso já é o bastante. Mas João tinha notado a inquietação e o desconforto em todos. Pelo resto da aula, a autoridade habitual da professora Camila pareceu se quebrar, como se um vidro tivesse sido trincado. Ela continuou a ministrar a lição, mas os alunos não estavam tão atentos. A dinâmica de sempre se havia perdido. Quando, finalmente o sinal tocou, as cadeiras rangeram no chão enquanto os alunos arrumavam suas coisas, murmurando enquanto saíam. João jogou a mochila no ombro e caminhou em direção à porta. Bem quando estava prestes a sair, a professora chamou. João. Ele se virou por um instante. Parecia que ela iria dizer algo sincero, algo verdadeiro, mas seu olhar se endureceu. Espero que você entenda que esta sala continua sendo minha. João a observou fixamente e com a mesma voz calma e firme de antes, disse: Eu entendo. Houve um breve silêncio entre eles, antes de ele seguir para o corredor. Marcos se aproximou. Cara, o que foi aquilo? Você virou tudo de cabeça para baixo. João soltou um longo suspiro. Sim, respondeu, e Marcos deu-lhe um leve toque no ombro. Você vai tocar de novo? João pensou na sensação das teclas sob seus dedos e na música que preencheu a sala, e sorriu. Sim, acho que sim. Porque naquele dia ele não tocou apenas música. Ele foi finalmente ouvido. Naquela tarde, João caminhou para casa sentindo-se mais leve. O sol estava baixo na avenida principal, lançando longas sombras pelo caminho familiar. A carga que ele vinha carregando desde o dia anterior, a tensão e a dúvida, havia desaparecido. Em uma lojinha do bairro, ele parou para comprar uma garrafa d'água. Seu senhor, o senhor Ribeiro, dono da loja, olhou para ele com um sorriso de cumplicidade. Você parece um garoto que acabou de fazer algo importante. João hesitou por um instante e depois sorriu. Acho que sim. Ao chegar em casa, o aroma de pão fresquinho e bolo caseiro invadiu a cozinha. Sua mãe estava na panela, cantando baixinho enquanto preparava o almoço. Você chegou tarde, comentou, enquanto João deixava a mochila encostada na porta. Depois de um dia longo, ele se sentou à mesa da cozinha. Sua mãe olhou para ele e perguntou: Foi bom ou ruim?
João lembrou-se de como a sala ficou em silêncio, de como a professora o olhou e de como os colegas passaram a vê-lo de verdade. Foi bom, disse ele baixinho. Realmente bom. Sua mãe desligou o fogo, secou as mãos com um pano e se sentou à sua frente. Quer conversar? Sobre isso? Ela perguntou. João assentiu, e durante os próximos 15 minutos contou tudo, sem que ela o interrompesse. O semblante da mãe dele mostrava preocupação, orgulho e uma tristeza suave. Quando ele terminou, ela suspirou. Parece que você a deixou desconfortável. Acho que sim, respondeu João calmamente. E você, como se sente com isso? Sua mãe sorriu, pegou sua mão e a apertou suavemente. Bem. No dia seguinte na escola, as coisas pareciam um pouco diferentes. A professora Camila continuava ensinando do mesmo jeito, chamando os mesmos alunos e agindo como se nada tivesse mudado, mas o clima na sala tinha se transformado. Os alunos passaram a olhar para ela de forma diferente e também viam João com novos olhos. Durante o recreio, alguns colegas que nunca tinham conversado com ele se aproximaram da mesa. Caramba, você foi demais no piano, disse Carolina, sentada à sua frente. Desde quando você toca? Desde que eu tinha 5 anos, respondeu João. Marcos balançou a cabeça. Você sempre escondeu esse talento de nós. João sorriu e disse. Acho que sim. Do outro lado do refeitório, a professora Camila passou com uma bandeja, e seus olhares se cruzaram. Desta vez, ela desviou o olhar primeiro, e João continuou comendo sem dar importância. Porque ele já tinha dito tudo o que precisava ser dito. Existem lições que não se aprendem nos livros, e momentos que mudam a forma como o mundo te vê, goste você disso ou não. A professora Camila passou o ano inteiro ignorando João, e em poucos minutos ele fez questão de mostrar que isso jamais aconteceria de novo. Talvez ela nunca admita em voz alta o que pensou, mas isso não importava, pois João agora sabia algo que ela desconhecia. Quando tentam te silenciar ou te subestimar, o melhor a fazer é deixar seu talento falar mais alto do que as dúvidas. E quando isso acontece, não há como ignorar. Se essa história te tocou, compartilhe, porque às vezes os momentos mais marcantes nos ensinam a permanecer firmes e orgulhosos, não importando quem esteja olhando.